Olá, tudo bem? Sabe que depois da minha última postagem falando sobre o curso Como a Criança Aprende, algumas pessoas me escreveram perguntando o que são os recursos multimodais. Então eu resolvi dar um pequeno spoiler sobre o que são recursos multimodais e por que eles são tão importantes nesse processo da aprendizagem significativa. O recurso multimodal, ele traz, como o próprio nome diz, uma linguagem multimodal e é uma ferramenta que faz uso de vários tipos de texto, de várias linguagens diferentes. Então, você vai ter um texto, você vai ter imagens, você vai ter gestos, você vai ter um áudio. Enfim, é uma combinação de várias linguagens para comunicar uma ideia. Então, vamos pensar aí o que a gente pode ter de exemplo. Nós temos os infográficos que combinam tanto o texto quanto a imagem, geralmente uma imagem muito atrativa, colorida, que dá visibilidade para aquela ideia principal que quer passar. Nós temos os vídeos educativos, que também são muito utilizados na escola, no dia a dia, e que é um outro recurso de passar as informações para os alunos. Nós temos os podcasts, que você tem todas as informações ali por áudio, geralmente não tem nada escrito, então você tem que desenvolver essa habilidade da escuta e do entendimento. Nós podemos citar, por exemplo, os e-books, vai usar o texto, vai usar imagens, pequenas frases, uma série de recursos para dar ideia, até uma ideia mais resumida e objetiva daquilo que você quer comunicar. O que é importante, né? Porque a gente conhece certamente todos esses recursos, mas é importante que a gente utilize na escola, porque geralmente o que acontece é que a gente vai passando as informações para os alunos basicamente via o texto, esse tradicional. E aí a gente verifica se a criança entendeu ou não entendeu o texto a partir de perguntas que a gente espera respostas. Então, o infográfico, ele é um tipo de texto, é um recurso. O podcast é um outro tipo de recurso. Então, a gente, entendendo que as crianças, algumas vão ouvir melhor ao invés de ler, tem mais habilidade nessa escuta, outras têm uma habilidade na leitura, outras têm uma habilidade visualmente, tentando entender a informação. Então, a variedade de recursos que eu utilizo é que é importante para garantir uma aprendizagem mais significativa para todas as crianças, visando que elas têm habilidades diferentes, umas mais desenvolvidas do que as outras. Para encerrar, eu trago aqui alguns pontos do que garante, né, na aprendizagem o uso desses recursos multimodais. Então, a gente pode pensar no engajamento, uma vez que esses recursos multimodais tornam o aprendizado mais dinâmico e envolvente, capturando a atenção dos alunos de diferentes maneiras. A gente pode entender que esses recursos trazem uma acessibilidade, ou seja, eles atendem a diversos estilos de aprendizagem, como o visual, o auditivo, o sinestésico, permitindo que mais alunos compreendam e retenham a informação. A gente pode entender que os recursos multimodais garantem um maior desenvolvimento das habilidades de cada um, porque eles estimulam o pensamento crítico e a criatividade, já que os alunos são expostos a diferentes formas de apresentar e interpretar informações. Podemos dizer também que os recursos multimodais auxiliam nessa retenção de informação, porque a combinação de diferentes modos de comunicação podem melhorar a retenção de informações, já que os alunos têm múltiplos pontos de referência para lembrar o conteúdo. E, por fim, acho que um ponto muito importante é a flexibilidade, pois usar diferentes recursos permite a você, educador, que adapte esse material de ensino para atender às necessidades específicas dos seus alunos, promovendo uma aprendizagem mais significativa e mais personalizada. Bom, então eu espero que vocês tenham compreendido aí o que são os recursos multimodais, essa linguagem multimodal e por que é tão importante que a gente faça uso disso na escola, tá bom? Obrigada pela escuta, um abraço e a gente se vê por aí. Tchau!